Uma das coisas que torna interessante a mudança para um outro lugar é descobrir novos hábitos e culturas locais. Talvez você já tenha tido a experiência de visitar um outro estado aí mesmo do Brasil e ter se deparado com hábitos diferentes e ter estranhado alguma coisa. Agora imagina essa diferença entre países. Pois é, aqui no Canadá, muitos costumes e hábitos são diferentes daquilo que a gente está acostumado no Brasil. Por isso é importante você conhecer um pouco mais sobre isso, para que ao chegar aqui, esse choque cultural não seja tão grande. Então no vídeo de hoje a gente vai falar para vocês 3 hábitos que são diferentes entre Brasil e Canadá. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos lançar aqui no canal. Nós somos Polly e Bia da Welcome to Home. Se você se interessa por esse assunto, não esquece, não deixa de dar um like já agora no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E também compartilha esse vídeo com outras pessoas, assim a gente vai conseguir enviar esse conteúdo e alcançar novas pessoas com esse assunto. Não é novidade para ninguém que o Canadá é um país que tem uma qualidade de vida muito alta e também é um país multicultural, por conta de todo o incentivo à imigração que ele oferece. Então, para você ficar sabendo, os brasileiros eles estão no top 10 dos imigrantes que recebem o maior número de residência permanente aqui. Mas muita gente ao chegar aqui chega sem conhecer nada ou praticamente nada sobre os hábitos canadenses. A gente pesquisa sobre tanta coisa, sobre college, sobre empregabilidade, sobre moradia, escola de filhos, mas aquelas coisas do dia a dia acabam passando despercebidas. Então, a primeira diferença que nós vamos falar hoje é sobre a sociabilidade. O brasileiro é conhecido mundialmente por ser um povo sociável, alegre, divertido. Isso não é novidade. E o canadense, por sua vez, também é reconhecido por ser um povo amigável, educado, gentil. Então, se você precisa de alguma coisa no mercado ou na farmácia, onde quer que você esteja, e pedir uma ajuda a um canadense, eles vão ter o maior prazer em lhe ajudar. Eu mesma passei uma situação interessante. Eu trabalhava em downtown e eu estava querendo achar um determinado prédio lá em downtown. Aí o que aconteceu? Eu não sabia, eu já tinha colocado o GPS e não conseguia chegar no prédio. Então eu parei num banco e perguntei ao segurança como eu fazia para chegar nesse prédio. O segurança deixou outro no lugar dele e foi comigo, me acompanhou até o elevador do prédio onde eu queria estar. Então assim, o canadense é assim, ele não vai medir esforços para lhe ajudar. Mas a grande diferença quando se fala em sociabilidade aqui e o Brasil é o seguinte: aqui as pessoas se cumprimentam meio que à distância. Aqui no Canadá, você não vai achar um canadense lhe cumprimentando com beijinhos e abraços como no Brasil. Aqui eles são mais reservados, respeitam totalmente a distância entre as pessoas e se cumprimentam com aceno de cabeça, um sorriso ou um aperto de mão. Então é isso, os canadenses eles prezam pelo espaço pessoal. Além disso, em relação ao círculo de amizades em si, se você faz um novo amigo canadense, você não espere que ele vá logo lhe convidando para um cafezinho na casa dele ou alguma coisa. Ele vai levar um certo tempo até lhe conhecer melhor para que lhe convide para ir na casa dele. Diferente, né, Polly, de quando a gente conhece algum brasileiro por aqui. Quando a gente conhece um brasileiro por aqui, a gente já vai... então vamos marcar um churrasco se for no verão. Vamos marcar uma coisa lá em casa. Vamos marcar um cafezinho para você conhecer a minha família. Isso. O canadense não é assim. O canadense, ele vai levar um tempo até convidar você para ir na casa dele, né? E além disso, ele não vai se abrir ou falar nada sobre a vida pessoal dele e nem espera que você fale da sua. Então, um conselho, não fale nada da sua vida pessoal para um canadense, a não ser que ele tome o primeiro passo. Em relação às festas, a gente como brasileiro, a gente está acostumado a fazer festa e chamar os filhos, os amigos todos para sua casa, fazer aquela reunião que às vezes não tem nem lugar para o pessoal sentar no direito dentro de casa, mas chama todo mundo. Aqui no Canadá não é assim.
Os hábitos canadenses em relação à festa são muito diferentes dos nossos. Eles vão chamar quem faz parte do círculo social deles. Então já vai se acostumando. Você pode ser convidado para uma festa de aniversário, um noivado ou até um casamento e você ser chamado, você e seu marido e os seus filhos ficam de fora. Ou até um filho ser chamado e os outros filhos ficam de fora. Aqui é assim. Os canadenses, eles vão chamar para a festa quem faz parte do círculo social deles. Então é bom você já ter isso em mente e já ir se habituando com isso para evitar constrangimento. E isso não é pessoal, né, Bia? Não é que existe nenhum. algo pessoal contra você ou contra alguém. Por exemplo, isso já aconteceu comigo. A gente já foi convidado para um casamento onde só o meu marido e eu éramos convidados. Os filhos não podiam ir, né? Eles não faziam parte, não estavam incluídos nesse convite. E that's it, tudo bem. É assim que funciona. Outro costume bem diferente do nosso é a questão da pontualidade. O canadense, ele é pontual. Isso é herança britânica, isso é herança da colonização. Né? Então é o seguinte, gente, já vai ajustando aí o ponteiro do relógio, porque aqui as coisas são nas horas, elas acontecem na hora marcada. Então se você marcou um compromisso com um canadense, por exemplo, não tem essa história de chegar 5, 10, 15 minutos atrasado. Isso é uma ofensa para eles. Aqui não existe isso de tolerância de 15 minutinhos, né, Polly? Não. Por exemplo, se você tem uma hora marcada no médico e você tá no trânsito e sabe que vai chegar atrasado, já percebe que não vai conseguir chegar no horário, liga pra recepção do consultório médico e avisa. Porque se isso não acontecer, eles vão achar que você não vai aparecer mais, vão colocar um outro paciente no seu lugar e corre o risco de você ter que pagar uma consulta, você vai pagar uma multa na realidade por não ter comparecido no horário marcado. Outra coisa comum aqui é com relação ao transporte público, para vocês terem ideia de como as coisas ocorrem de forma super pontual aqui. Então, ônibus, metrô, eles passam nas estações exatamente no horário que está programado. Então, existe um aplicativo, por exemplo, de trânsito que você pode acompanhar, né, para saber o horário que, por exemplo, o ônibus vai passar na parada que é mais próxima da sua casa, onde você está. Então, tenha certeza que você precisa estar lá no horário indicado que o ônibus vai passar. Se por acaso acontece algum incidente, alguma intercorrência que esse ônibus se antecipa, né? Ele não vai chegar antes. Ele vai diminuir a velocidade, ele vai ficar parado na estação até que dê o tempo certo para o deslocamento para que ele chegue ali naquele horário. Em relação a isso aí que Polly tá falando, eu tenho 2 exemplos. O médico aqui, se você chega atrasado ou se você não vai ao médico, você paga uma multa em torno de $50. Uma vez um casal amigo meu, ele esqueceu da consulta, simplesmente esqueceu e não foi. E estava marcado no médico de família, ele, a esposa e os 2 filhos. Com isso, $200 perderam, teve que pagar 50 de cada de multa. E a outra coisa é a respeito do ônibus. Aqui eu ando muito mais de trem do que de ônibus, mas já aconteceu de eu chegar numa parada de ônibus e tá lá o ônibus parado. Eu entrei e fiquei dentro do ônibus uns 5 minutos, sem saber, será que o ônibus não vai funcionar? Não, ele estava parado lá nessa parada que eu entrei, simplesmente para não chegar antes da hora na próxima parada. Então eles computam o tempo de uma forma tal que eles têm que chegar na hora e passar na hora. Exatamente, porque senão acaba sendo uma reação em cadeia, né? Isso. Então a pessoa que está esperando o horário não vai, enfim, vai perder o horário. Outra coisa interessante é com relação à pontualidade, ao horário de eventos. Então se você marca um evento, até um evento social, não só de trabalho, tem hora para começar e para terminar. Então, se você recebe um convite para um jantar na casa de alguém, de um canadense, obviamente, né? Porque brasileiro não é assim. Mas você vai receber um convite para um jantar, por exemplo, das 6 às 8 da noite. 8 horas da noite esse jantar vai acabar e você precisa ter a consciência que você precisa sair. Então, diferentemente da casa de um brasileiro, que a gente só tem hora para começar e nunca tem hora para terminar, aqui as coisas começam e acabam no horário pré-determinado também. Pessoal, agora o terceiro ponto que a gente vai falar é sobre o trânsito. Hábitos dos canadenses no trânsito. O trânsito do Canadá é muito organizado. É bem diferente do Brasil. Aqui eles respeitam muito os pedestres e os ciclistas.
Então é muito comum você ver na rua os carros pararem no meio da rua para esperar uma pessoa que está na calçada e que está querendo atravessar. Mesmo quando não tem uma faixa de pedestre ou não tem um semáforo, né? E o contrário também acontece, né? A gente muitas vezes vê pessoas na calçada, no semáforo, esperando o sinal ficar verdinho para ele poder atravessar, mesmo quando não vem nenhum carro na rua. Então isso é interessante de a gente observar como é diferente. E logo quando eu cheguei aqui, às vezes eu ficava na calçada e eu dizia, ai Jesus, não tá vindo nenhum carro, aquela vontadezinha de atravessar, né? Mas eu tinha que dar um exemplo pros meus filhos, então eu ficava parada esperando lá o sinal, independente de quanto tempo eu ficasse. Inclusive, também pode acontecer o seguinte, às vezes se o pedestre for pego atravessando fora da faixa, ele paga uma multa por isso. Então a multa aqui não é só pro motorista, é pro pedestre também. As calçadas aqui são também totalmente acessíveis a pessoas com baixa mobilidade. Então, assim, você não vai ter nenhum problema de ver pessoas com cadeira de rodas, né, atravessando a rua aqui. Então, o trânsito no Canadá é muito pacífico. A gente não escuta buzina com frequência, né, aqueles freios com frequência. Inclusive, a gente já escutou relato de pessoas que estão aqui há 2, 3 anos sem ir no Brasil, sem visitar os parentes. Quando vão, nos primeiros dias sentem até dificuldade de dormir, porque não conseguem dormir por causa do barulho dos carros passando na rua. Porque aqui, quando a gente dorme, o silêncio é total, né, Paulinho? E essa questão da buzina é muito interessante, né? Porque brasileiro tem hábito de buzinar pra tudo. Aqui a buzina só é usada em último caso, né? Por isso que o trânsito acaba sendo muito mais silencioso, né? Aqui a buzina, eu acho que eu só usei a buzina aqui uma vez. Aliás, duas, uma na rua e outra quando eu fui fazer a prova de direção, porque o homem pediu pra mim, onde é a buzina? E aí eu tive que mostrar. Só pra testar se funcionava. Mas aqui não tem muito isso de buzina. Então, gente, e aí? Vocês estão gostando desse vídeo? Estão gostando de saber essas diferenças todas que existem de hábitos? Já estavam sabendo disso? Ou pra vocês vão ser tudo novidade? A gente quer saber, então escreve aqui nos comentários. E se você tá gostando desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para ver os outros hábitos que vão vir no vídeo seguinte. Exatamente, esse é então, só o primeiro esse é o vídeo primeiro da série. vídeo. Nós Tem temos muita coisa aí pra muitos vocês mais hábitos descobrirem. que vocês vão saber aqui no Canadá. Então o vídeo de hoje encerra por aqui. A gente espera você no próximo vídeo. Não esquece de fazer o que a Bia falou. Deixa aqui nos comentários o que você achou desses hábitos. Até lá. Tchauzinho.